Fala pessoal, tudo bem com vocês? Elton Bordin aqui. Estamos de volta para mais um vídeo da nossa série do Azure Local. Vamos lá. Bom pessoal, depois de termos, né, tido um conhecimento bem rápido sobre a proposta do Azure Local, sobre as questões de hardware, nós fizemos o download da ISO, fizemos a instalação, as primeiras configurações lá no sconfig, nós registramos as nossas máquinas ao Azure Arc, depois fizemos a parte das permissões necessárias, né? Ajustamos toda a permissão, depois ajustamos o nosso host, configuramos ali a parte das entradas de host, do host A, né? Fizemos também a parte de ajuste dos DNS, testamos ali, fomos na parte do deploy, corrigimos ali, fizemos a instalação das extensões, né? E se tiver a necessidade, corrigir alguma extensão que não ocorra na implantação. Então, acessando aqui um dos nossos hosts, nós indo na parte de extensões, a gente consegue ver que todas elas estão instaladas e precisamos nos atentar para que as versões estejam idênticas nos dois hosts, ok? Então vou fazer o mesmo aqui, extensão e ok, extensão instalada. Agora nós podemos seguir então para o nosso deploy usando uma Key Vault. Lembrando que no início dessa série eu falei sobre a necessidade de fazer a solicitação para a Microsoft para que você possa utilizar e fazer o teste dessa versão prévia, pública, porém limitada. Lembrando, podemos criar conteúdo conteúdo de recursos que estão em preview? Podemos. O que nós não podemos fazer é colocar em produção. Especificamente, para você fazer esse teste aqui, você precisa solicitar para a Microsoft para que eles disponibilizam para vocês uma URL. Beleza? Então, se eu vier aqui no meu portal do Azure Arc, se eu clicar aqui em Azure Local, criar uma instância, veja que a tela para mim aqui, ela está nessa configuração. Como no início do anúncio, lá no Ignite, eu fui preencher o formulário, eu obtive o acesso para fazer o teste e veja que para mim ele já está diferente. Lembrando que essa documentação ela é toda pública. Veja que ela vai falar sobre a parte do DNS, a gente já preparou o nosso DNS. Veja que tem todo esse registro aqui. Eu vou deixar no vídeo, toda a postagem de vídeo, o conteúdo vai estar descrito também no meu blog para que você tenha esse conteúdo e consiga pegar todas as informações. E o link da documentação oficial também. Lembre que agora a gente tem essa parte, é onde a gente vai fazer toda a configuração. Então, vamos lá. Eu vou acessar aqui novamente, através do link que eu recebi. Vou vir na parte do criar a instância. Vou selecionar o nome do meu lab, o meu grupo de recurso, que é o lab, e veja que agora eu já tenho essa opção aqui disponível, tá bom? Então, vamos começar essa primeira configuração. Nome da nossa instância. Eu vou colocar aqui de Azure HCI. Quero colocar esse nome aqui, ok? Então, vou adicionar aqui os meus hosts. Veja que ambos estão disponíveis. Vou colocar os dois aqui. E vou fazer uma validação. E aí a gente aguarda um tempinho aqui que ele vai fazer uma validação desse ambiente. Beleza, validou o ambiente. Qual que é a opção que eu venho? Eu quero usar a identidade do Azure Key Vault, ok? Então eu preciso criar uma Key Vault. Então a gente vem aqui, posso deixar o nome padrão, posso colocar uma configuração específica. Então eu vou colocar aqui como lab, tá? Para eu identificar.
vou dar um criar e eu espero então a criação dessa Key Vault, ok? Beleza, pessoal, tendo essa criação, podemos seguir. Ok, então nós vamos ter algumas opções aqui de configurações. Então veja que a gente tem a opção de uma nova configuração, usar um template, nós iremos poder carregar, e no preview nós não temos esse Quick Start, não está disponível. Então a opção que nós temos é New, nós vamos dar seguir para ir para a parte de Network, ok? Nessa parte de Network, ela é bem interessante. Então, as informações elas são bem importantes, tá? Nós temos a opção de usar o No Switch for Storage. O que isso significa? Nenhuma opção para armazenamento. É para sistemas com adaptadores de rede de armazenamento que conectam todos os computadores diretamente sem passar por um comutador, sem passar por um switch, tá? Então é uma configuração específica. Quando nós optamos a opção de Network Switch, veja que aqui embaixo ele vai alterar para a gente as opções de configuração, tá? Então, clicando aqui, ele altera a opção, clicando aqui, ele altera a opção. O que isso significa? Quando nós utilizamos a opção de Storage Network Adapter Connect to Network Switch, significa que toda a nossa infraestrutura vai estar trabalhando em cima de switch, tá? Lembra que eu falei da opção do Switch Tor? Vou deixar também no blog descrição com uma leitura um pouquinho ampla para que você entenda os pré-requisitos, as limitações, o que são capacidade. E aí, não vou falar sobre isso porque senão vai ficar extenso demais. Aqui é para a gente ter ideia de tudo aquilo que está sendo apresentado para nós, tá bom? Outro ponto importante, nós temos 3 tipos de tráfego que nós podemos configurar. Tráfego de gerenciamento entre sistema, o tráfego de computação de VMs e container e o tráfego de armazenamento, o SMB, tá? Se você selecionou nenhuma opção, tá? Para a parte de armazenamento, os padrões de rede estarão disponíveis. Gerenciamento de grupo de tráfego, de computação e a configuração personalizada, que são essas duas aqui, tá bom? Então, se a gente selecionar a opção customizada, perdão, aqui em cima, ó, a parte de switch de rede, nós vamos ter essas opções aqui para configuração, tá bom? E aí a gente pode usar a opção agrupada, tá? Então eu tenho o gerenciamento, a storage totalmente agrupada. Eu tenho a opção de usar a parte do gerenciamento e a storage, e aí ele vai me abrir um campo aqui para que eu configure, né, a parte da computação e gerenciamento e a parte da storage. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu tenho a opção também de mudar o gerenciamento, a computação e a storage, e também posso customizar esse ambiente e fazer com opções de rede que eu estiver disponível nesse meu ambiente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar aqui esta opção. Então, eu vou deixar a computação e gerenciamento e vou deixar a storage separada aqui, e a gente vai fazer essas configurações junto aqui, tá bom? Lembrando, conforme for a disponibilidade dos teus recursos, você explore essa configuração. Então aqui, pessoal, eu poderia criar vários vídeos explorando vários tipos de opções, inclusive no meu ambiente de VMware que eu estou testando, eu consegui criar um recurso da HP que é uma storage virtualizada para que eu conecte diretamente os meus hosts a essa storage. Muda o cenário, mas não é o nosso caso aqui. Lembrando que o nosso ambiente está sendo totalmente testado em cima de uma configuração simples de Hyper-V, tá bom? Então, vamos lá.
Então, pessoal, um ponto importante. Se nós estivermos implantando um único host na nossa rede, o ideal é que a gente deixe a opção agrupada. E aí a gente vem aqui e seleciona a placa de rede que a gente vai trabalhar. Isso aqui, lembrando, teste, tá bom? Por quê? Se você for adicionar um outro nó futuramente, quando você adicionar, eles vão obter todas as configurações automaticamente dentro do teu ambiente. Se você não fizer isso, você precisa fazer os ajustes, tá bom? Então, nós vamos manter o simples por enquanto, tá? Eu poderia aqui deixar separado também, ó, eu colocar a 21 aqui e a 20 aqui. Por isso que eu subi o ambiente com duas placas, para que vocês tivessem a noção da configuração. Então a gente vai seguir a documentação, tá? Vou deixar aqui o básico mesmo para vocês terem noção e depois criem seus conteúdos, teste, explore, né? Quebre o ambiente, é assim que a gente aprende. Para quem estuda, né? E para a galera que é da 800 801, a melhor forma de você aprender é assim, testando o ambiente. Beleza, pessoal? Então eu vou deixar aqui Network Suite for Storage, ok? O group, todo o tráfego vai passar por aqui. Vou manter essa opção agrupada e aqui vem uma parte importante. Para este ambiente não é suportado o DHCP, tá? Isso está na documentação. Nós precisamos deixar na parte manual. Então aqui eu preciso definir um bloco de 6 IPs para que o meu ambiente tenha a configuração. Então eu vou preencher aqui o bloco do IP. Então eu peguei a faixa de IP da minha infraestrutura, já preenchi aqui para agilizar. Então eu escolhi aqui o IP 30 ao 36, a minha máscara de rede, o meu gateway e o servidor DNS da minha infraestrutura. Vamos validar então, pessoal? Então o nosso DC, né? Que eu deixei o DNS funcionando. Perdão, ele está aqui com o IP 2. Então veja que o IP dele é o 2. Então é a configuração que nós colocamos aqui, ó. Deixa eu ver, beleza. E aí a gente pode então validar se está de acordo clicando nesse botão aqui de subnet. Ele habilita para a gente então a opção para seguir para o gerenciamento. E aqui na parte de gerenciamento nós precisamos configurar o Custom Location Name, tá? E mais algumas entradas aqui, como por exemplo a Storage Account. E aqui entra a parte do administrador local que a gente precisa criar dentro da nossa máquina, ok? Então nós vamos colocar o nome aqui do Custom Location, Azure HCI. Aqui nós vamos criar uma storage. Lab 1. Nós temos a opção de configuração aqui da redundância da storage. Eu vou deixar a mais baratinha mesmo para a gente fazer o laboratório aqui. Vou criar. E agora aqui, pessoal, enquanto ele vai seguindo com a criação, nós precisamos declarar aqui o nome do nosso usuário e senha. Lembrando, eu vou usar a conta admin local como padrão. Na senha, veja que ele vai trazer para nós aqui algumas especificações. Por exemplo, de 12 a 72 caracteres. E ele traz para a gente aqui aquela regrinha de ter um número, ter um caractere especial. Então a gente vai configurar aqui o nosso usuário e senha local no nosso host.
Então eu já estou com o meu ambiente logado aqui, tá? A opção que eu faço para criar um administrador local é a opção 3. Então eu venho aqui, digito a opção 3, dou Enter. Preciso especificar o nome, admin local. E aí ele vai pedir para que eu crie a senha do admin local. Eu vou só pegar aqui e já volto. Aí eu coloco a senha aqui, pessoal. Ele vai seguir e esse procedimento bem simples eu faço para os meus 2 hosts. Tendo o admin local criado, colocou as 2 senhas aqui, a senha e a confirmação da senha, ele vai deixar você passar para security, ok? Então nesse ponto aqui você tem a opção de definir as configurações de segurança mais alta ou você customizar as suas opções de segurança. Por padrão, vamos deixar o recomendado. Vamos seguir. Então nessa parte aqui nós temos as questões de volume. Nós vamos deixar a primeira opção marcada. Vou para a tag. E aí eu poderia taguear aqui, que é o recomendado. Vou pular. E agora, pessoal, a gente entra para a parte de validação. Então ele vai começar a fazer aqui a leitura do pré-requisito. E quando ele terminar, ele vai aparecer a opção de Start e a gente pode seguir então com a implantação. Vamos aguardar aqui. Beleza, pessoal. Então aqui ele fez toda essa primeira parte aqui e agora nós precisamos validar a nossa implantação. E aqui eu quero só dar um detalhe para vocês. Eu testei alguns hardwares não passaram por conta de limitação até de versão de TPM, tá? Precisa ser o TPM 2.0, precisa ter boot seguro, as configurações de disco tem toda uma documentação que precisa ser seguida, por isso que no início da série eu falei que se você for adquirir o hardware, faça isso junto com o fabricante, tá? Lembrando o T160 lá que a Microsoft diz que já é homologada para o projeto. Provavelmente, eu acredito que esses hardware sejam para esse tipo de projeto de baixo custo, que são servidores de entrada, mas vai atender muito bem, principalmente para empresas que precisam rodar containers, né, criar os seus Kubernetes para fazer projetos, seja de automação ou o que for. E a gente tem visto bastante cliente nosso precisando desse tipo de recurso para automatizar suas áreas e terem outros serviços rodando, tá bom? Então, se atente com o hardware. E aqui ele fala que ele demora até 15 minutos para depois liberar para a gente a parte aqui para que a gente siga com a revisão e com a criação desse ambiente. Então agora nós vamos dar um Start Validation. E aí ele começa então a fazer toda essa validação nos nossos 2 hosts. Então esse procedimento aqui, pessoal, ele vai levar em média 15 minutos. Ele vai habilitar então o botão para nós aqui de revisar e criar. E uma vez que nós clicarmos em revisar e criar, nós podemos então aguardar o procedimento de implantação do cluster, que pode levar em média de 2 a 3 horas. Terminando isso, a gente tem o nosso cluster implementado e aí nós podemos já começar a criar recursos dentro do nosso local, seja um AKS, seja uma máquina virtual, que depois a gente explora um pouquinho mais para frente. Mas a ideia da série era justamente a gente chegar nesse ponto. Veja que ele vai fazer todo o procedimento aqui e a gente conclui o nosso processo de implantação. Bom, pessoal, então chegamos ao fim da nossa série de vídeo, né? Implantando o nosso cluster, né? Os nossos hosts, seja um único nó ou de 2 servidores mais. Vimos também que dependendo da quantidade de implantação, o tempo que isso leva. Então, resumindo aqui, uma única máquina a gente pode levar aí aproximadamente 45 a 60 minutos. Quando nós temos 2 nós, a gente vai gastar mais de 2 horas e meia de implantação aí. Então é um pouquinho demorado
esse deploy. Mas a gente entendeu todo o processo e agora é a gente brincar com esse ambiente. E por fim, eu acrescento um extra aqui nessa série. Nós vamos para o Arc Jumpstart, né? E vamos ver como que funciona a implantação, os pré-requisitos ali do Jumpstart HCI Box, onde você pode subir dentro de uma assinatura, claro, precisa ter o crédito específico, e você simular esse ambiente e fazer todos os testes possíveis, beleza? Então, ficamos por aqui, espero que todo esse conteúdo tenha sido relevante para vocês, que vocês possam praticar dentro do seu ambiente e nos vemos na próxima. Até lá, tchau!